Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 4, versículos 24 ao 30. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem-vindo em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve uma grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando por meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs radiovintes, acabamos de ler o Evangelho de hoje e vemos neste Evangelho como os nazarenos tentam Deus e querem utilizar Jesus. Todo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum, faça-o também aqui em tua pátria. O homem, ou melhor, o ser humano, quase sempre sabe em busca a Deus para servir-se de Deus. A maioria busca a Deus para servir-se dele. Quando não é útil, o povo recusa a Deus. Quero que saibam que Deus se aproxima de todo, mas especificamente se aproxima somente dos simples e dos humildes. Deus não é uma máquina. Deus não é uma máquina. Ele é alguém, uma pessoa sempre original, que inesperadamente entra em nossa vida. Quem é você? Quem somos nós? Somos hálitos de Deus, templo do Espírito Santo. Deus rompe esquemas, destrói tranquilidades falsas e coloca sempre o homem diante do grande risco da fé, como aconteceu com Naamã.
evangelho que acabamos de ouvir, estamos no começo da atividade pública de Jesus na versão de Lucas, do evangelista Lucas. Lucas nos apresenta Jesus como o Messias, no qual se cumprem, sabem, todas as promessas do Antigo Testamento. Jesus, diz-nos Lucas, está em sua terra natal, Nazaré. E ele se apresenta aos seus conterrâneos numa sinagoga, no dia de sábado. E ele veio a Nazaré para lhes dizer que com sua vinda ao mundo se inaugurou a salvação que o profeta Isaías profetizava. Mas com isso o evangelista Lucas adverte que as palavras de Jesus, mesmo que sejam palavras cheias de graça de Deus, que causam, sabem, até admiração, nos próprios nazarenos, eles ficam admirados. Essas palavras encontram dificuldades para entrar no coração dos seus conterrâneos. A razão dessa recusa é o acontecimento que os nazarenos têm sobre Jesus, têm sobre a família de Nazaré. E por isso é difícil que os nazarenos acreditem naquilo que Jesus prega na sinagoga. Eles perguntam, ou eles se perguntam: não é este o filho de José? Os nazarenos não podiam compreender, não podiam admitir que um carpinteiro, um simples carpinteiro, fosse enviado por Deus. Deus não vai enviar um carpinteiro. Muito menos este carpinteiro poderá ser o Messias. Os nazarenos pensam que o verdadeiramente grande e divino deve estar bastante distante da vida cotidiana dos homens. O que é divino não deve fazer coisas que os homens fazem, que um cotidiano faz. A vida cotidiana não se deixa inquietar pelo extraordinário. Inclusive, a busca do extraordinário, a caça do milagre, ameaça aquilo que tem aspecto cotidiano, onde Deus se revela. Onde Deus se revela? Se revela no cotidiano da vida, no dia a dia. E no dia a dia, no cotidiano da vida, Deus deixa seu recado a cada pessoa, a cada ser humano. Existem muitas pessoas que correm atrás de famosos. Pode ser até de padres famosos, de freiras famosas. E sabem tudo sobre sua vida, até nos seus detalhes, porque são famosos e o famoso deve ser conhecido. Muitos vão ao encontro dos ídolos, e não somente que vão ao encontro dos ídolos, mas os defendem. Pode ser um ídolo, um homem, uma mulher. Um ídolo pode ser até um homem de política. E como é teu ídolo, e como é o ídolo, se defende a capa e espada. Até são capazes de morrer pelo ídolos. Muitas vezes queremos ver-nos famosos,
Muitas vezes queremos ver-nos famosos. Somos famosos enquanto estamos seguindo o ídolo. E muitas vezes queremos ver-nos ídolos, aquilo que nós mesmos não conseguimos alcançar ou realizar. Muitos querem se identificar com os ídolos e não querem tirar deles algo positivo para a própria vida. Os que correm atrás dos famosos, os que correm atrás dos ídolos acabam não vivendo a própria vida, mas a vida do outro. Se eu não viver minha vida, me pergunto, quem vai vivê-la? Que desgaste de vida. Se eu não melhorar a minha vida, quem é que vai melhorá-la? Tenho que cuidar do meu quintal. Tenho que cuidar da minha terra. Tenho que cuidar e melhorar a minha casa. Ninguém de fora pode fazer isso a não ser somente eu. Se eu não viver o meu hoje, não na superfície, mas na profundidade, quando é que vou começar a viver? É verdade que existem pessoas que podem me ajudar ou nos ajudar naquilo que eles são capazes de fazer, mas nunca, saibam, nunca eles podem fazer aquilo que só eu devo e posso fazer. O mundo, sabem, o mundo é uma projeção. É uma projeção de uma psique individual, coletada numa tela global. O mundo é ferido. O mundo é curado. É ferido e é curado em função de cada ato e pensamento que tivermos. Em função de cada ato e pensamento que tivermos. Se eu me recusar a encarar os problemas mais profundos, aqueles problemas profundos que me impedem de fazer as coisas, o mundo também ficará impedido de evoluir. Se eu avançar na melhoria do meu empenho para o bem de todos, será minha ajuda para ajudar, para melhorar o mundo. Volto a dizer, o mundo é uma projeção de como você o está vendo. Pode ser um mundo absurdo, pode ser um mundo perdido, pode ser um mundo que não vale a pena, mas essa projeção do mundo é o que você está pensando. É o que você está pensando. Temos que evoluir no pensamento. Devemos estar conscientes de que o essencial para a nossa vida, felizmente, está no aspecto cotidiano da vida que os olhos têm dificuldade para enxergar. Estar conscientes de que o essencial para a tua, a minha, a nossa vida feliz, nossa vida feliz, está no aspecto cotidiano da vida que os olhos têm dificuldade de enxergar. Esta é uma mensagem de Deus. E Ele quer nos transmitir esta mensagem através da sua encarnação.
Você já se imaginou? Você, criatura, já se imaginou que o Salvador pudesse nascer de uma mulher comum? Em um lugar desconhecido como Nazaré? Como é bom termos os olhos de Deus para perceber e captar sua presença na cotidianidade da vida. Um Deus que come, um Deus que dorme, um Deus que chora, um Deus que tem sede, como vimos ontem no Evangelho. Como é bom termos o coração de Isabel para sentir a presença do Senhor em Maria. Verdade que você não sente a presença do Senhor no outro? Porque essa é a tua visão. Como é bom termos os olhos de Simeão e da profetisa Ana, que enxergam facilmente a presença daquele que traz a salvação para o mundo, numa criança recém-nascida. Estou falando do cotidiano. Estamos falando do cotidiano. Cotidiano de um abraço de duas primas, e uma prima sente a presença do Senhor na outra prima. Estamos falando de um homem idoso que sentem a presença do Salvador numa criança recém-nascida. Como é bom termos a capacidade dos pastores de Belém, que vão com pressa ao encontro do Salvador recém-nascido, depois que ouviram a mensagem do anjo. Como é bom termos a intuição de João, o evangelista, o discípulo amado, que logo percebe a presença do Senhor ressuscitado. Meus queridos, quem enxerga a presença de Deus na vida cotidiana é uma pessoa feliz e nunca será a mesma pessoa. Cristo se fez temporal. Cristo se fez temporal para que tu sejas eterno. Pois bem, meus irmãos, em Nazaré, os conterrâneos de Jesus exigem que ele faça também milagre no meio deles. E nenhum milagre acontece. Exigir de Deus um milagre significa querer impor a Deus nossa vontade. Quantas vezes você exige de Deus? Quantas vezes você impõe a Deus a tua vontade? E nos esquecemos de que o milagre é um dom livre da parte de Deus. Se Ele quer, Ele faz. Se Ele não quer, não faz. Se é vontade dEle, acontece, mesmo às vezes nós não querendo. A fé que exige milagres, da parte de Deus, não é a verdadeira fé. A fé exige total superação do plano meramente humano. Se faltar isso, torna-se difícil a prática da obediência cristã. Se vivermos totalmente de acordo com a palavra de Deus, nós vamos encontrar muitas surpresas boas para a nossa vida, sabem? Porque a fé é a antecipação de aquilo que se espera. Vamos ver a expressão de Jesus. Jesus disse: nenhum profeta é bem-vindo em sua pátria. Nenhum profeta é bem-vindo em sua pátria. Nos lembra quando somos rebeldes em aceitar que alguém do nosso meio, cujas virtudes e milagres cremos conhecer,
e que se torna um juiz da nossa ação, mesmo que seja em nome de Deus. Os nazarenos, que fazem parte do povo eleito, recusam a presença de um profeta na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A lei do amor, meus queridos, abrange e orienta todo comportamento humano. Jesus se fez amor. E Jesus fez do amor o sinal característico de seus discípulos. Para juntar as mãos, para rezar é bom. É bom juntar as mãos para rezar. Quantas vezes você já juntou as tuas mãos para rezar? Quantas vezes você reza com as mãos juntas? É bonito ver isto. Mas muito mais melhor e mais bonito é abri-las para ajudar os outros. Abri-las para ajudar os outros. Por isso, todas as manhãs da nossa vida devemos nos perguntar: o que posso fazer hoje para os outros? Meus irmãos e minhas irmãs, a fé liberta e salva. A fé faz alguém caminhar em direção a Deus e em direção do bem que deve ser feito em favor de todos os homens e mulheres. E eu peço nesta noite que você tenha essa fé firme em Deus, que você saiba esperar, mesmo na circunstância difícil da tua vida. Não duvides, que seja feita a vontade dEle, quando Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Ele é Deus. Que Deus sim nos mostre o que devemos fazer. Seja uma pessoa que tenha absoluta confiança de que, sendo ou vivendo momentos difíceis, Deus não te abandona. Deixemos Deus conduzir a nossa pequena embarcação e ela lhe será muito útil. Deixa que Deus conduza a tua pequena embarcação. Deus vai preservar a tua pequena embarcação do naufrágio. Por que os nazarenos ficaram com o coração duro? Por causa da falta de fé. E quando você não tem fé, você pode até querer expulsar do teu meio aquela pessoa. Lembrem-se que queriam expulsar Jesus da cidade e levaram-no até o alto do monte, com a intenção de lançá-lo no precipício. Não aceitam a novidade do Evangelho, não aceitam a presença de Deus em Jesus, porque é muito simples, é muito humano. Não pode ser verdade que Deus é assim. Quantas vezes você não acredita que Deus está na simplicidade da vida das pessoas? É muito fácil, eu digo, reconhecer Jesus na presença do ostensório, mas é difícil reconhecê-lo na presença do pobre. Quantas vezes o Senhor nos pede pão, nos pede carinho, e nós nem olhamos. Mas quando estamos na igreja, somos capazes de ficar de joelhos, de chorar, de querer tocar o ostensório, quando nós não somos capazes de tocar as chagas de Jesus no irmão ferido, no irmão doente, no irmão
oprimido, no irmão que pede consolo, pede ajuda. Vamos pedir nesta noite que o Senhor Todo-Poderoso nos conceda, de fato, reconhecê-lo. Podemos correr o risco que correu os nazarenos. Não reconhecer Jesus no cotidiano da vida, mas sim reconhecê-lo só na ostentação das igrejas, dos templos. Reconhecer Jesus na inocência de uma criança, na inocência de um ancião, ou na esperança de um ancião. Na vida cotidiana, reconhecer Jesus que nos dá um sorriso, às vezes sem a gente merecer, ou sem a gente pedir. Sempre gosto de dizer quantas pessoas te dão um sorriso para dizer: seja feliz. A única coisa que nos resta todos os dias da nossa vida é ser feliz. E se alguém virou a cara para ti, seja feliz assim. Lembrem-se, Jesus continuou o seu caminho. Se Jesus tivesse sido uma pessoa que ficasse só esperando aplausos, admiração, honras, ele poderia ter caído na depressão. Imaginem-se vocês um Jesus na depressão, porque não aceitam. Jesus continuou o seu caminho, continua você também o teu caminho. Se não te aceitam, continua o teu caminho. Não pares, não te detenhas, que isso é o que o adversário quer: desanimar, desanimar e desanimar. Você não escutou o que você queria escutar? Não tem problema. Pede para o Senhor: Senhor, o que você me está querendo dizer com isto? De repente que você seja mais humilde, porque nós não somos o suficientemente humildes. Se você não escutou o que você queria, se você não viu o que você queria naquela pessoa ou naquelas pessoas, não pare teu caminho. Lembra que a vida sempre nos joga para frente e nunca para trás. Não se detenha. Por essa estrada devemos todos passar, pela estrada da não aceitação. Eu te digo, quantas pessoas não me aceitam como padre? Não é que não me aceita como padre, do estilo que eu tenho. Eu vou me deter por causa disto? Eu vou ficar ali depressivo porque não me aceitaram? Porque, não, meu Deus, não. Não, meu querido. Nós temos que saber em quem depositamos nossa confiança. Não venho, ninguém de nós como cristão pode vir só para que a missão seja um êxito. Um êxito. E se a gente não tem êxito, a gente acaba chutando o pau da barraca. Não, meu querido. Isso faz parte, as lágrimas fazem parte, a indiferença, a não aceitação. Não aceitaram Jesus, que não nos aceitem a nós, não tem problema. Continuemos o nosso caminho. O caminho é para ser trilhado. Não é o ponto de chegada. Não é o ponto de chegada. Eu me lembro que numa paróquia não me aceitaram. Não me aceitaram. Por causa disto, de aquilo e de acolá. Continua o teu caminho. Se não aceitaram Jesus, vão aceitar a gente. Porque eu quero um Padre Santo, um Padre Superstar, porque eu quero um Padre que faça isto, que faça aquilo. E se Jesus não te envia esse Padre, eu não quero outro Padre, eu quero um Padre à minha vontade, que
que satisfaça os meus desejos. Eu quero um irmão que satisfaça os meus desejos. Não. Não, não, não. Lembrem-se disso. Jesus não foi aceito pelos seus. E por isso ele diz: um profeta não é bem recebido em sua pátria. Em sua pátria. E quando você não percebe a presença do Senhor no teu cotidiano, porque Deus nos educa, sabem? Deus nos educa com os acontecimentos de cada dia, na tua história. Na tua história, na minha história. Eu estou falando da minha história, né? Um pouco da minha história, não é toda. Mas é assim. Não se detenha. Jesus continuou o seu caminho. Vamos pedir ao Senhor nesta noite que nos dê a capacidade de não ficarmos olhando a indiferença, a não aceitação dos outros. A rezar por eles. Só temos que rezar por eles. Se a palavra de Jesus não encontrou um coração generoso, aberto, o que se espera de nós? O que se espera de você? Não espere êxito, não. A indiferença faz parte da nossa caminhada cristã. Senhor Jesus, ajuda-nos nesta noite a meditar e aprofundar a Tua palavra. Ajudai-nos, Senhor, a te reconhecer nas pequenas coisas, nas pessoas simples. Ajudai-nos a sermos mais humildes, a dobrar nosso joelho e pedir perdão pela nossa falta de fé e muitas vezes pela falta de compreensão. Que a gente não procure êxito, elogios, mas que procuremos, em primeiro lugar, fazer a Tua palavra aqui e agora, para a glória de Deus Pai e para o bem de toda a humanidade. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O auxílio nos vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Que por intercessão de Nossa Senhora das Dores, desça sobre todos vós a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.